Bem-vindos aí à série expositiva, a carta a Filemon, chamados a amar. Essa carta que nós estaremos estudando, a carta de Paulo a Filemon. Alguns comentaristas bíblicos comentam, não é uma carta, é um bilhete, né? O bilhete de Paulo a Filemon. Os irmãos conhecem as outras cartas de Paulo, né? A carta de Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo. E são 13 cartas. Essa aqui não é uma carta muito conhecida, é um livro, né, que fica às vezes meio perdido na Bíblia de muitos. Mas ele tem princípios para a nossa vida cristã. E eu ouso dizer que muitos de nós talvez nunca ouvimos uma mensagem aí dessa carta aí de Filemon. Eu mesmo não tinha pregado ainda nessa carta. Quantos aqui, só por curiosidade, nunca ouviram uma mensagem nesse livro aí, nessa carta de Filemon? Levanta a mão assim, só para me ver. Eu nunca vi nenhuma pregação. 70% dos presentes nunca ouviram, e eu também não tinha ouvido antes de estudar essa carta. Estamos estudando. E ela é uma carta muito importante, não é somente para Filemon, a gente vai perceber isso, mas para todos nós também. E eu creio que de Gênesis a Apocalipse, Deus fala com o seu povo. E a partir de hoje até aí o final dessa série, eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Vamos nos colocar em pé em reverência às Sagradas Escrituras e vamos ler o texto. Hoje é a introdução dessa série, então a gente vai fazer aqui, pontuar algumas coisas, e a partir de semana que vem, nós vamos estar meditando aí versículo por versículo. Vamos lá, versículo 15, tá? Você já está aí em Filemon, versículo 15, até o versículo 18, tá? Vamos ler o 15, vamos ler o 16 e o 18. Diz assim: talvez ele quem? Onésimo, tá? A gente vai falar depois. Talvez ele, Onésimo, tenha sido afastado de você, Paulo aqui falando para Filemon, temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. 16, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Pula para o 18 rapidinho. Pode ler o 17. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. 18. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar aí. Bem, como a gente entender essa carta de Paulo a Filemon, ou bilhete de Paulo, como alguns comentaristas chamam? Como a gente pode entender? A gente vai... Por que essa carta aí não tão famosa como a carta de Paulo a Filipenses, ou Colossenses, ou 1 e 2 Coríntios? A gente já citou algumas das 13 cartas de Paulo, não é tão conhecida, porque ela fica lá no finalzinho, né, já chegando próximo ali de Apocalipse. Ela parece que está perdidinha ali, mas tem muitas coisas importantes, e ela aponta para uma mensagem muito importante. Os irmãos com a Bíblia aberta vão perceber que o autor da carta, todas as cartas nesse tempo têm um padrão, e começa sempre com o quê? Com o autor. Paulo se identifica no primeiro versículo, dizendo: Paulo, o prisioneiro. Ele vai dizer: olha, eu sou o prisioneiro, tá? No versículo 2, preste atenção, diz lá que a igreja que se reúne à sua casa. Na verdade, Paulo escreveu essa carta a Filemon, com orientações não somente para Filemon, mas para toda a igreja que se reunia na sua casa. Filemon era um homem rico, tinha bens, tinha posses e tinha uma igreja na sua casa. Olha o privilégio que ele tinha. A gente, todos aqui que chegaram aqui, sabe a dificuldade que foi, né? A chuva, o cansaço, de repente, para se locomover, até chegar aqui. Mas esse homem aqui, Filemon, ele tinha uma igreja na sua casa. Versículo 2 vai dizer isso. Uma igreja que se reunia na casa dele. Então, Paulo faz umas saudações, ele vai dizer quem estava com ele, Timóteo. Então, o que a gente pode entender ainda, olhando para aqui, quem é o autor
dessa carta a Filemão. No versículo 1 a gente já vê lá, Paulo dizendo, eu, Paulo, prisioneiro. Ele se identifica como prisioneiro. Depois, no versículo 9, diz que Paulo vai dizer, o velho, ele vai falar a situação dele. E lá no 19, ele vai dizer o seguinte, eu do meu próprio punho escrevi essa carta. Para dizer, essa carta foi eu realmente que escrevi. Paulo tinha essa preocupação de escrever essa carta a Filemão, porque quando estava na prisão, teve um homem chamado Onésimo, que foi evangelizado por Paulo. E esse homem Onésimo, ele era um escravo. E a questão da escravidão, a gente por várias vezes já estudamos aí os livros do Novo Testamento, e a escravidão parece que passa batido. A gente não percebe muito o cenário que esse primeiro século existia, cenário de escravidão. Então esse homem, que é Filemão, que recebeu a carta, ele tinha escravos. E isso era uma realidade de muitas pessoas naquele tempo. Quando a gente fala de escravo, a gente fica assim pensando, olha, né, porque era algo cultural, era algo normal naquele tempo. A gente sabe que o nosso país também já teve a escravidão. Só que eu queria, ainda olhando para tudo que a gente ainda vai entender dessa carta, Paulo tinha preocupação de orientar Filemão sobre a realidade desse homem que foi convertido na prisão. E quando a gente colocou o tema dessa série, né, chamados a amar, por quê? Essa série esse texto de Paulo, na verdade, ele vai nos desafiar a amar. Nós temos uma facilidade grande de dizer, olha, eu amo. E algumas canções que dizem, se quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. Tem mais gente aí que conhece, amar uns aos outros. Essa música tem muito tempo, mas ela retrata uma realidade onde o cristão na verdade, o cartão de identidade do cristão, alguém já disse, é o que? O amor. É o amor, o que vai nos classificar realmente, dizer, ó, aquele é um cristão, é o amor. Nós estamos na campanha missionária aí, vamos levantar nossa oferta no próximo domingo, e a nossa promotora está com a camisa, né, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele amou. Nós somos um povo onde a realidade do amor tem que ser presente em todos os momentos. Mas pense no desafio desse homem, Filemão. Seu escravo fugiu. A gente vai perceber ao longo das semanas aí, que ele tinha prejudicado ele de alguma forma. Talvez ele tinha roubado, talvez ele tinha pegado algo na sua casa, trouxe um grande transtorno, né, para sua mente, para o seu coração. E ele tinha a igreja ali, ele tinha as pessoas ao redor, porém ele estava sendo desafiado por Paulo a perdoar aquela dívida. Os versículos que nós lemos vai falar um pouco isso. Olha, se ele te fez alguma coisa, ponha na minha conta. Ponha na minha conta, coloque na minha conta. Por que esse livro está nos 66 livros da Bíblia? Porque o amor é uma realidade que precisa ser vivida pelo cristão, pela igreja. Por isso que esse livro está aí, por isso que essa carta está aí, para reforçar algo que Cristo deixou para a sua igreja. Certo momento, Jesus, no Evangelho de João, a gente tem estudado às quartas-feiras, ele disse, olha, o mundo vai conhecer se vocês amarem uns aos outros. Se você amar o seu irmão, as pessoas vão reconhecer. Se as pessoas passarem em frente à nossa igreja, mas quando olharem você, quando sair, quando olhar você dentro da sua casa, a sua comunhão, a gente cantou lá o cântico, recebi um novo coração do Pai. Essa é a maior mensagem que nós estamos passando para as pessoas. Nós vivemos o amor de Cristo. O amor de Cristo, que é o tema de hoje, dessa palavra, nos torna diferentes. É impossível você experimentar o amor de Cristo e continuar da mesma forma. Certa vez o apóstolo Paulo escreveu e dizendo, olha, a igreja de Corinto, o amor de Cristo nos constrange. Nós ficamos constrangidos com o amor de Cristo, com o amor de Cristo por nós, com o amor do Senhor por nós. Há alguns versículos que o William Barclay, ele coloca
para a gente entender um pouco essa questão de escravidão, está lá 1 Coríntios 12, 13, se você quiser acompanhar, depois eu passo os versículos, diz o seguinte lá: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Isso é a carta de Paulo também aos Coríntios. Por que isso? Todos nós somos um em Cristo. Não importa a diferença que temos, não importa o pensamento que nós temos, talvez alguém pense alguma coisa diferente, mas há algo muito maior que nos une, que é o quê? O amor de Cristo por nós, amém? Esse amor nos une, todos nós somos um em Cristo. Tem um outro texto lá em Efésios 6, de 5 a 9, você vai perceber Paulo também mais uma vez orientando a igreja, né, uma outra igreja agora, essa questão que não há diferenças. Por mais que você olhe para o seu irmão aí e diga assim: olha, ele é diferente de mim. Sim, somos todos diferentes, mas todos nós vivemos a mesma realidade em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, e a pergunta no final eu vou fazer de novo: você está em Cristo? Nós estamos em Cristo. Somos uma igreja que temos vivido a realidade de Cristo. Esse homem, Filemão, tinha escravos lá em Colossos, isso era uma realidade. Colossenses 4:1 a gente encontra isso. Está escrito o seguinte lá: senhores, tratem os seus servos, os seus escravos, com justiça, igualdade, sabendo que todos vocês vão prestar conta ao Senhor. Durante várias cartas de Paulo, ele vai orientando sobre essa questão da igualdade, do tratamento, do respeito que deveria haver na igreja de Cristo. E aí, o que nós podemos aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje? Esse amor, de Cristo, ele tem que a cada momento, a cada dia, nos tornar diferentes. Você não pode ser a mesma pessoa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. A cada ano ou a cada dia, nós precisamos ser transformados pelo amor de Cristo, amém? Eu queria só, antes de colocar aqui, citar algo que John MacArthur colocou no seu manual bíblico. Quando nós vivemos o amor cristão, nós somos gratos por aquilo que há de melhor nos outros. Aí você vai encontrar no versículo 4, Paulo destacando isso. Destaque o que é melhor no outro, aquilo que o outro tem de bom. Às vezes nós olhamos assim a falha de alguém ou o erro de alguém e não destacamos aquilo que é tão precioso. A outra coisa aqui também que MacArthur coloca: buscamos o bem-estar dos outros. A gente vai encontrar isso no versículo 10, tá? Buscar o bem dos outros, dos nossos irmãos. Tratamos os outros de modo sincero, sinceridade, versículo 12. Levamos os fardos pesados uns dos outros, versículo 18. E acreditamos no melhor dos outros. Olha o desafio que nós temos para viver como cristãos. E aí, a gente colocou o tema da série, o quê? Chamados a amar. Chamados a amar. Deus nos chama, nos convoca a amar. Jesus, o nosso Salvador, certa vez disse: nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Se esfriaria. Por aumentar a maldade, a gente percebe nos dias de hoje essa realidade. Quanto que a gente tem a facilidade de comer a nossa comida e ver, olha, o filho matou um pai, ou vice-versa. A maldade todo dia tem programas especializados aí em tragédias e a gente consegue ver. E há um tempo atrás a gente chorava quando a gente vê algumas coisas, porque a gente não se coloca às vezes no lugar do outro. Só que essa carta, eu queria falar dos pilares dessa carta. Por que é que essa carta está na Bíblia? Por que ela está na sua Bíblia aí? E a gente lê o versículo 15. Então, em primeiro lugar, quero dizer para você que o primeiro pilar dessa carta, que está aí no versículo 15, que tem a ver com a nossa vida, Deus nos chama a amar. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, a carta de Filemão nos ensina sobre perdão. O perdão. O perdão. É uma palavra, bonita de se falar, mas difícil de viver no dia a dia, na prática. É fácil perdoar?
Certa vez chegaram para Jesus e disse: Jesus, olha, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus, faz a matemática aí, 70 vezes 7. Só que as pessoas interpretam, eu vou contar quantas vezes o Fábio erra comigo, quantas vezes que o Francisco erra comigo, quantas vezes que o A, B, C, a gente começa a contar. Não é isso que Jesus queria dizer. Não há limites para o perdão. Certa vez Jesus disse também: olha, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse versículo 15 que nós lemos aqui é um dos primeiros pilares que eu gostaria de falar sobre essa carta. Esse primeiro pilar aí é o perdão. Como eu posso ser um cristão se eu não consigo perdoar? Ah, pastor, mas você não sabe o que me fizeram, o que disseram? Olha, esse homem aqui, Filemão, ele foi prejudicado por esse escravo, e esse escravo fugiu pela lei, esse escravo estava condenado, mas ele foi desafiado a perdoar aquele escravo e trazer novamente ali para o seu convívio. Note que Paulo não disse assim: olha, você tem que dar a alforria dele, ou a liberdade dele. Não, olha, recebe ele ali, recebe ele. Paulo não falou, ele não vai deixar mais de ser escravo, porque era uma realidade ali do primeiro século, era uma realidade da cultura ali. Porém, Paulo orientou a ele: olha, é necessário você entender que é importante a questão do perdão. Nessa série, Deus vai falar com você. Você que tem dificuldade de perdoar, você que tem dificuldade de perdoar alguém quando alguém te ofende, quando alguém faz algo para você. Sabe, enquanto eu estava estudando, me preparando, não essa semana, mas há um tempo ainda, sobre essa série aqui, e eu me lembrava de uma situação, e eu disse: olha, será que, a gente fica aí, será que eu fiz alguma coisa? Eu tive que ligar para uma pessoa, e disse: aí, como é que está? Eu falei, olha, se eu te fiz alguma coisa, perdão. E a situação foi resolvida. E aí, passando uns 15 dias, recebo uma ligação de outra pessoa: eu não sei, eu preciso falar com você o quê? Não, eu preciso te pedir perdão. Primeiro, eu tive que pedir perdão. Depois, eu tive que liberar o perdão. E quando a gente fala perdão, tem duas vias, Quem pede, e quem libera o perdão. Gente, quando nós não perdoamos, eu já aprendi isso também há muito tempo. A gente vai dormir sempre com aquela pessoa, Alguém me fez mal, você vai, não, porque vai me pagar. Olha, eu perdoei, mas há 10 anos... 30 dias, 20 horas, a gente conta tudo, as pessoas contam tudo. E Paulo aqui vai dizer para Filemão: olha, essa carta vai nos orientar, na verdade, vai orientar Filemão, a igreja que estava na casa dele, vai dar o exemplo, olha, o perdão. E nós somos um povo, o povo de Deus é pautado pelo perdão do Senhor, pelo perdão de Cristo. Somos pecadores, mas nós fomos perdoados um dia. Como que eu não posso perdoar se eu fui perdoado pelo nosso Deus? Como que eu não posso perdoar? Não há situação, mas essa situação... Agostinho de Hipona, certa vez, ele disse o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é do Evangelho que você crê, é em si mesmo. Ah, pastor, mas esse negócio de perdão, Agostinho deixou esse registro. Ah, mas eu não gosto disso. Você não gosta? Às vezes nós gostamos de nós mesmos, mas nós precisamos vivenciar a realidade do Evangelho. Quantas pessoas vivem essa situação, não conseguem perdoar, não liberam o perdão? Alguns, já ouvi algumas experiências, quando alguém vai pedir o perdão: quem lhe perdoa é Deus, eu não sou obrigado a perdoar. No dia a dia, é claro que as pessoas não são obrigadas a perdoar, mas quantos aqui já foram alcançados pelo amor de Cristo? Então, à luz da palavra, nós temos que perdoar. Temos que perdoar. Alguns às vezes já ouviu falar a palavra amargura? Amargura, pessoas amarguradas. Amargura. Nós somos o povo que vemos essa realidade. E essa carta, ela vai ser norteada aí por esse pilar aí do perdão. É algo muito importante. No decorrer dessa carta de Paulo, o perdão. E não somente para a vida de Filemão, para a vida de Onésimo, mas para a vida daquela igreja, para a vida da nossa igreja. Será que tem alguém aqui que precisa perdoar alguém? Quando Paulo no versículo 15 disse lá: mas talvez ele
teve que se afastar de você durante um tempo, né? Ele fugiu da casa, prejudicou lá Filemão, mas agora Deus vai fazer algo maravilhoso. Talvez você está aqui, está sem falar com alguém. Eu não sei o que você está vivendo, não sei os detalhes da vida de todos aqui, mas se você nessa noite entrou aqui e tem alguém que você precisa pedir perdão ou liberar o perdão, você está no lugar certo. Olhe para o que a palavra nos orienta. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. Quando Paulo escreveu para Filemão, olha, talvez você se separou dele por um tempo, por um instante. Talvez você está sem falar com uma pessoa, com um parente, com um amigo durante muito tempo. Mas Deus te trouxe aqui para restaurar o perdão sobre a sua vida. Você foi perdoado um dia. Fomos perdoados para perdoar. Eu já ouvi tantos depoimentos, né? Mas eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Talvez Onésimo poderia responder isso. Mas qual é a sua e a minha resposta para esse pilar dessa carta, o perdão? Qual é a nossa resposta para o que está escrito aqui? Perdão, perdoar. Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? Somos chamados a amar, porque o Senhor nos amou primeiro. A carta de Filemão nos ensina também sobre restauração. Versículo 16 que nós lemos. Paulo, depois de falar para ele, olha, talvez você ficou afastado dele aí, de Filemão, de Onésimo, durante um tempo. Você ficou afastado. Só que, no versículo 16, está escrito o seguinte lá. Agora, não como um escravo, muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Olha o que Paulo vai falar para ele aí, né? Restauração de relacionamento. Eu quero voltar, antes de seguir aqui, ó, não esqueça isso, fomos perdoados pelo Senhor. Agora, Paulo vai falar para ele, você precisa entender, Filemão, olha o que eu estou escrevendo para você. Ele era um escravo, mas não como um escravo, como um irmão. Olha o que o Evangelho faz, quebra barreiras. Olha o que o Evangelho faz. Filemão poderia cruzar os braços e dizer, ei, não quero saber disso não, estou fora disso. Só que o Evangelho nos conduz a fazer algo diferente. Como eu disse no início do tema, o amor de Cristo nos torna diferentes. Talvez você vai perdoar alguém na sua família vai entender, mas você perdoou depois de tudo isso. Agora, o próximo pilar é restauração de relacionamento. O Evangelho de Cristo derruba o quê? As barreiras. Derruba essa barreira que estava sobre eles ali. Filemão estava diante daquela carta, e eu queria que os irmãos entendessem, que hoje é tão fácil. Posso passar uma mensagem, o irmão pode passar uma mensagem para mim no WhatsApp, a gente tem um celular, é muito fácil. Mas naquela época era assim, ó, era carta. E demorava a chegar. Só que, sabe como aconteceu toda essa situação? Depois de Paulo escrever, e a gente viu que ele falou, ó, eu que assinei. Onésimo, que é o escravo fujão, tinha que pegar a carta, voltar para casa onde ele prejudicou o seu senhor, Filemão, dizer, olha a carta aqui, eu sei que pela lei você pode me arrebentar, pode até tirar minha vida, está na lei, não tem problema, mas olha o que está escrito aqui, essa carta é de Paulo, olha o que eu tenho aqui, restauração. Essa carta ela vai pautar a nossa vida, a vida cristã tem que ser marcada por restauração de relacionamento. O relacionamento do homem com Deus foi quebrado um dia, e não foi um papel, né, que restaurou, foi o sangue de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Deus. Nós tínhamos uma sentença, não é isso? E Cristo Jesus, não foi um papel, foi o seu sangue derramado na cruz por cada um de nós. Não importa o tempo que você tem de evangelho, não importa o tempo que eu tenho de evangelho, né? Eu brinquei falando do meu certificado de batismo, 1990, não importa isso.
O que importa é o quanto que esse evangelho, quanto que essa palavra tem transformado a nossa vida. Tem transformado você, tem transformado a minha vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vivem essa realidade, dessa restauração. Por isso que essa carta nos orienta sobre perdão, sobre restauração. Somos um povo que andávamos aí perdidos, agora, por Cristo, nós fomos restaurados. O nosso relacionamento com Deus. Sabe, e nesse tempo ainda que a gente está vivendo de internet, né? Talvez você está assistindo aí, no canal da igreja. Mas, quantas desculpas às vezes surgem para alguém dizer assim, não quero porque alguém me fez algo na igreja, porque alguém fez isso. E algumas pessoas são especialistas, temos sites especialistas para apontar, né, as falhas, né? Não, por que eu não sou evangélico, né? Então por que eu não vou numa igreja? Por que não? Tem sites, aí você acessa com facilidade. E aí muitas pessoas às vezes se esquecem de um princípio. A igreja é o quê? A noiva de quem? A noiva de quem? De Cristo. Essa igreja aqui, que Filemão tinha na casa, as igrejas que Paulo escreveu lá, Colossenses, Corinto, Filipenses, Gálatas, Efésios, essas igrejas, era composta de pessoas perfeitas? Sim ou não? Não, era composta de pessoas imperfeitas. Sim, durante toda a história, a igreja, às vezes as pessoas falam, não, porque a igreja antigamente, e se a gente estudar a história, teve várias falhas, né? Claro, porque é composta por seres humanos. Você vê o início da igreja de Cristo aqui, depois do primeiro século, nosso historiador da igreja está ali, né? O professor Ivan. Mas a gente vai perceber durante tantas falhas. Como todos nós aqui somos falhos. Mas o nosso olhar tem que estar sempre na restauração que Cristo fez nas nossas vidas. Naquilo que o Senhor realizou. A nossa maior motivação tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos une para vivermos com pessoas. Como você convive com seu irmão, imperfeito, como você é imperfeito, como seu pastor é imperfeito. Mas aquele que é perfeito, Ele é sobre nós. Ele é o dono dessa igreja. Ele é o dono das nossas vidas. Ele restaurou o nosso relacionamento com Deus, se entregando na cruz por nós. Mas essa carta a Filemão também ensina, em terceiro lugar, sobre redenção. Uma palavra que a gente, né, ouve às vezes em algumas músicas. Mas o que vem a ser redenção? A gente lê o versículo 18. Na verdade, Paulo vai dizer assim, os irmãos leram em voz alta, põe na minha conta, coloca na minha conta. E o que nós aprendemos nessa história aí, nesse acontecimento, onde Paulo escreve uma carta para um senhor, né, um homem rico, que tinha um escravo fujão, e ele vai e entrega a carta na mão desse escravo, que é Onésimo, para ele voltar lá dizendo, olha, eu tenho uma carta aqui, ó, tem um bilhete aqui de Paulo para você. O que a gente pode aprender? Quando Paulo disse assim, ó, coloca na minha conta, coloca na minha conta. Isso nos remete, presta bem atenção, a algo muito maior. Por isso que está na sua Bíblia, a explicação maior, né, dessa carta. Por que está na sua Bíblia aí? Esse versículo 18, quando Paulo diz, coloca na minha conta. A Bíblia nos aponta o seguinte, que o salário do pecado é o quê? A morte. À luz da palavra, nós temos aí um papel, uma escrita, né? Condenados à morte. Mas um dia, quem recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir daquele dia, não é o Paulo que diz, mas Jesus fez a mesma coisa, né? Coloca na minha conta. Coloca na minha conta. O salário do pecado é a morte, a condenação é certa, mas aquele que está em Cristo, Jesus Cristo, Ele se coloca ali no nosso lugar, como Paulo no versículo 18 se colocou no lugar ali de Onésimo. Olha, Filemão, ele te fez alguma coisa? Coloca na minha conta, o que ele fez aí? Ele te roubou? Ele te prejudicou? Coloca na minha conta.
O salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo pagou o preço por nós e se colocou no nosso lugar ali na cruz. Eu não sei qual é as notícias que você recebeu. Você já ouviu isso em algum momento? Mas não tem como você voltar para casa do mesmo jeito. À luz da palavra, trazendo a memória mais uma vez, que Jesus Cristo se colocou no nosso lugar, pagou o preço, pagou a conta, a dívida, a cédula que estava escrito o seguinte: olha, é pecador, merece o inferno, vai, pela lei, tem que ser condenado. Essa cédula Jesus rasgou, né? Falou, ó, eu paguei a conta. Assim como Paulo se colocou à disposição para pagar a conta. Jesus pagou o preço da nossa absolvição. Jesus pagou o preço por cada um de nós. Jesus pagou o preço para que nós realmente, de fato, fôssemos livres, libertos, restaurados, perdoados por Cristo Jesus. Sabe? Jesus, ele pagou o preço. E Paulo, em outras cartas, também orientou as igrejas a importância disso. 2 Coríntios 5, de 18 a 21, ele escrevendo aos coríntios lá, dizendo para eles, olha, reconciliação, né? Foi Cristo que pagou. Somos reconciliados por Cristo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo pagou o preço da nossa redenção, amém? Cristo pagou o preço da nossa redenção, da nossa libertação. Olha, lá em Colossenses 1,13 diz lá o seguinte, olha, Paulo escreveu, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou do reino do seu Filho, em quem temos a redenção, a saber, remissão dos pecados. Colossenses 1,13, 14. Mas pastor, o que é redenção? O que é redenção? Que a gente canta tanto. É o resgate, é o livramento da condenação, que só é possível em Cristo Jesus. A redenção, o resgate. Como eu disse, já estava a carta marcada para a vida de todos aqueles que rejeitaram, né? Para todos aqueles que estão vivendo a realidade do pecado. Mas Cristo Jesus, assim como Paulo disse, olha, Filemão, deixa eu dizer um negócio para você, se Onésimo te prejudicou, põe na minha conta. Jesus Cristo fez a mesma coisa por nós, pagando o preço aí da nossa redenção, se colocando no nosso lugar, se colocando no lugar de cada um de nós. A pergunta é, será que você está em Cristo? O que falta talvez de repente para você estar em Cristo, vivendo essa realidade, vivendo esse dia a dia, essa vida com Deus? Não é difícil, quando nós estamos em Cristo, entender perdão, restauração, redenção. Não é difícil, quando nós estamos em Cristo. Não tem como, o autor da carta é Paulo, por isso a gente vai citar outros textos dele, quando ele diz, se alguém está em Cristo. A boa notícia é se nós estamos em Cristo, nós sabemos quem nós somos, o preço que foi pago, sabemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você está em Cristo, mas não consegue perdoar? Essa carta é para você. Essa carta é para mim. Essa carta é para o povo de Deus. Talvez você diga assim, que dificuldade que eu tenho para de repente perdoar ou pedir perdão. Mas a gente vai ter algumas semanas aí, olhando para aquilo que está aqui, que é a palavra de Deus. Hoje é só a gente entender os pilares dessa carta, mas quando a gente olhar os versículos ali, a preciosidade que Paulo escreveu, a preciosidade porque na verdade o objetivo ali não foi algo, né, foi algo planejado pelo Senhor, para que nós entendêssemos sobre perdão, restauração, redenção. Isso é uma realidade, precisa ser uma realidade em nossas vidas. Jesus pagou o preço por nós. Sabe, como que você,
quer continuar vivendo. Assim como Onésimo, um fugitivo, um condenado, fugindo dos planos de Deus, fugindo dos propósitos de Deus, fugindo do maravilhoso amor de Deus, ou viver uma realidade de transformação, assim como Onésimo viveu. Ele ouviu a mensagem, entendeu e foi transformado. Filemão também um dia aconteceu isso com ele, Paulo aconteceu isso com ele, isso aconteceu isso comigo, isso aconteceu com várias pessoas aqui nessa noite. Mas a pergunta que fica para todos nós: você está em Cristo? Eu quero citar Romanos 5:8, que diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. O preço já foi pago por você. A prova de amor foi paga já por você. Que nós possamos viver essa realidade desse amor. Somos chamados a amar. Somos desafiados a amar. E uma das coisas aí que é tão difícil, né? Existe um projeto radical. Eu acho que já participou, Jonatas também, Tiago também, a Verônica, eu. Tem uma parte lá que diz assim, ó, amar como Cristo amou. Isso é possível. De nós mesmos, talvez a gente diga assim, não, né, não dá. Mas amar como Cristo amou tem a ver com viver a plenitude do amor do Senhor nas nossas vidas. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?